Então, esse estudo ele foi patrocinado pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com o CNPq, 2015 até 2017, para fazer justamente a cartografia das áreas sensíveis a derrame de óleo. Basicamente é um instrumento de suporte à gestão, de suporte à decisão que pode e deve ser utilizado nas análises ambientais para fins de licenciamento de atividades que levem em consideração a produção, o refino e o transporte de derivados de hidrocarbonetos. Qual é o objetivo? Justamente mapear quais são as áreas mais sensíveis a comprometimento ambiental se houver um acidente que envolva derrame de óleo, derivados de hidrocarbonetos de uma forma geral. De novo, seja da exploração, seja do transporte, seja no acondicionamento e no refino. Então, o que a gente vê nesse panorama, que nós levamos em consideração os aspectos físicos, quer dizer, os componentes geológicos, geomorfológicos, hidrodinâmicos, oceanográficos. Fizemos um mapeamento também de todos os componentes biológicos, a fauna, né, e a flora, seja a flora terrestre ou a flora e a fauna marítima, e por fim também todo um levantamento socioeconômico das atividades que estão espalhadas ao longo do litoral. Esse programa ele envolve toda a região costeira do Brasil. Tá? Por último, a última bacia que foi contemplada com os recursos e o estudo foi a bacia da Foz do Amazonas e a Barreirinhas, para Maranhão. Essas foram as últimas bacias que tiveram esse mapeamento realizado. Então a gente leva em consideração tudo isso para definir a sensibilidade ambiental a esse tipo de atividade, né, que leva em consideração derivados de óleo. Essas cores em vermelho aqui mostram exatamente que toda a costa, né, amazônica, nós estamos falando aqui do Oiapoque até a Baía de Maracanã, toda ela, essa cor vermelho mostra que a sensibilidade ambiental desse ambiente é alta a derrame de óleo. Por quê? Porque é uma área que está o maior bosque de manguezais do Brasil está justamente nessa área que vai do Oiapoque até o delta do Parnaíba, certo? Então os manguezais eles são extremamente sensíveis, porque se o óleo chega aí, o dano é inevitável, ele é praticamente irreversível, e as ações de contenção e limpeza nesses ambientes são extremamente prejudicadas, justamente por ser uma área de ambiente lamoso, com as marés entrando e saindo 2 vezes por dia aqui, que dificulta o deslocamento de equipes e equipamentos que são utilizados normalmente nas limpezas diárias que tem esses acidentes com derivados de petróleo. Então, além disso, você tem recursos biológicos aqui extremamente vulneráveis, né? Nós temos áreas de desova, nós temos áreas de migração de pássaros que utilizam esse litoral muitas vezes como área de pousio, como área de alimentação durante as suas migrações. Nós temos unidades de conservação, nós temos toda uma atividade socioeconômica, nós temos reservas extrativistas, né, ao longo desse litoral, que precisam ser levadas em consideração quando se faz uma análise de licenciamento ambiental. Então esse aqui é um instrumento que mostra exatamente para o gestor e para o próprio empreendedor quais são os riscos decorrentes da atividade para esses ambientes que estão disponibilizados nessa cartografia aqui. Apesar disso, pontua que muitas dessas atividades, né, oferecem risco baixo a poucas ocorrências de acidentes com isso. No entanto, isso aqui deve ser levado em conta, não é isso? Tem que ser levado em conta, não só no licenciamento, mas nos planos de contingência e nos planos de emergência. Estatisticamente, o que a gente tem visto é que o maior potencial de risco e de acidentes não decorre da exploração, e sim do transporte marítimo, né? Dos derivados de hidrocarbonetos no mundo todo. Outra coisa que a gente tem percebido, que depois daquele grande derrame que aconteceu no Golfo do México, a tecnologia de exploração avançou muito nos cuidados de realmente diminuir o risco de vazamentos. Nenhuma atividade, seja ela qual for, vai ter risco zero. Toda atividade que tem a mão do homem envolvida tem risco. O que a gente precisa é compatibilizar o risco com a atividade. Nós temos, já se sabe da ocorrência de petróleo na margem norte desde a década de 70. Os levantamentos naquela época já mostravam indícios de óleo. O que não tinha era a tecnologia de exploração e os cuidados ambientais também. Então tudo isso foi avançando ao longo do tempo. E o grande desafio é compatibilizar a potência econômica da atividade, né? No caso aqui nós estamos falando
da exploração petrolífera, com os cuidados ambientais que tem que ser levados em consideração nessas etapas de licenciamento, né? Então, esse é um dos instrumentos que podem ser utilizados para dar suporte à tomada de decisão quanto à pertinência ambiental, social e econômica de qualquer empreendimento que tenha impacto na margem, seja na margem continental, seja na plataforma continental, enfim. Eu tenho aqui um documento que baliza a tomada de decisão. Ele não isenta ninguém de nada, mas direciona para que tenha pelo menos a ideia de que o risco de uma atividade pode causar um impacto que pode muitas vezes ser irreversível, decorrente do que chega e quanto chega nesses ambientes litorâneos.